Você sabia que a igreja se tornou um dos lugares mais difíceis para alguém conseguir casar? Você não acha que isso é um absurdo? Um absurdo é uma mulher ser pastora quando a palavra expressamente proíbe mulheres de educarem homens, de falarem ou de serem aquelas que estão numa posição de ensino sobre homens. Sobre crianças, aceitável, mas sobre homens, não. Isto é que é absurdo. Mas eu não vou interromper mais tão cedo. Vamos ouvir o que é que a pastora tem a dizer. Pai e mãe, escuta isso. Vocês têm filho? Vocês querem que case na presença do Senhor, no plano do Senhor? Então vocês pregam o joelho no chão e vai orar por eles. Pastores tinham que fazer a campanha e chorar pelas meninas solteiras, chorar pelos meninos aí que estão precisando aprumar, receber uma unção de testosterona, entendeu? Deus abrir porta, de repente, um trabalho, uma coisa, que a crise está aí, assolando. Deus dá perspectiva para o menino. Falar para a menina, vamos juntar nossos panos. Se meu pai e minha mãe começou com um colchão, um fogão, e vamos começar também? Doida. Vamos junto. Porque hoje os pais querem que os filhos comecem do ponto que eles estão. Todo mundo aqui, todo 99% dos casados casou quebrado, sem dinheiro e prosperou. Porque Deus tem uma aliança com o casamento. E é um marcador socioeconômico, um indicador de prosperidade socioeconômica. É só estudar, isso é ciência. Tá? Agora, menina, olha, cadê? Não tem. O cristianismo é a única religião com uma escassez crônica de homens. Não. Em todo lado existem mais mulheres do que homens. No cristianismo assim acontece por quê? Porque começaram-se a subverter as leis do livro, as leis das escrituras. E quando isso acontece, os homens afastam-se, não é? Porque hoje em dia você vai à igreja e vê mulheres vestidas como se estivessem no cabaré. Você vê mulheres com 5, 6 filhos, sozinhas, filhos de 3, 4 pais diferentes. Então, isto é o tipo de ambiente que não é atrativo para um homem. Especialmente quando à frente do púlpito está uma mulher a pregar, a dizer essas saladas de palavras que não querem dizer absolutamente nada. Este é um tipo de ambiente repulsivo para um homem masculino. Por isso é que existe essa escassez. Por outro lado, noutras religiões, como vamos dizer o islamismo, isto não acontece por quê? Porque no Islão eles entendem que existem mais mulheres do que homens, maioritariamente, ao longo da história sempre foi assim. Tanto que mais mulheres reproduziram ao longo da história do que homens. Isto está mais do que provado historicamente pelos fósseis e afins e whatever. Os homens vivem menos do que as mulheres. Os homens são mais de 90% daqueles que combatem e morrem nas guerras. Então, isto é uma realidade, é um facto, certo? Agora, o que nós não vamos fazer é estar aqui a dizer, ai não, mas isto está assim, nós temos uma escassez, então mudem o paradigma. Mudem o paradigma. Comecem a seguir aquilo que está escrito no livro. E se calhar deixam de ter esse problema e os homens começam a voltar para junto da congregação. Se calhar. É só uma sugestão, pastora. A disparidade de gênero, gente, é uma questão matemática. Aí o povo começa a dizer, não, é porque Jesus escolheu você para ser solteira, é porque o solteiro faz melhor a obra do Senhor. Vai fazer mesmo, vai fazer muita obra do Senhor, até a obra acabar, porque não vai ter mais igreja. Você está achando que casamento é um plano B? Fala para mim que igreja que vai existir, se aí todo mundo vira solteiro para fazer a obra do Senhor. Então tá bom, fala para mim, que obra que vai existir daí a pouco quando esses solteiros morrerem? Enfim, né? Amém? Negociou aí? Tá, nós temos que lutar por isso. Isso aqui é culto da família, né? E o que tem a ver? Que tem a ver com todos nós. Nós herdamos doenças e traumas transgeracionais, problemas transgeracionais. Os maiores problemas das igrejas hoje não é dessa geração. Eles vêm sendo passados, acumulados, agravados. Mas se nós quisermos uma realidade diferente para a igreja dos nossos netos, dos nossos filhos, ou até dos filhos, nós precisamos começar a trabalhar agora pela restauração dos fundamentos. Para que nós sejamos a medicina e não a doença. Para que nós sejamos a solução e não o problema.
A resposta. Onde começa a mudança, a transformação? Nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos íntimos, na nossa família. Futuro na Bíblia se soletra família. Te desafio a olhar para os contextos bíblicos em que Deus trabalhou com planos de redenção, de continuidade na historificação do seu plano de salvação. Me mostre em algum momento que o trabalhar de Deus não teve a ver com famílias, filhos e casamentos. Ora, em momento algum essa senhora falou sobre um plano. E embora o que ela diz tenha muita validade, tenha muitos pontos válidos, não é? Que realmente muita gente vai morrer solteira. Mas como eu disse, isto não é nada de novo. Isto é senso comum. Isto, como ela disse, isto é matemática simples. Isto é matemática simples. Por isso é como eu disse, e volto a referir, no Islão eles são polígamos, não é? Um homem tem várias mulheres, mesmo para não é resolver, mas mitigar a dor de tantas mulheres morrerem sozinhas. Porque homens, nós sabemos que homens sempre morreram sozinhos. Se vocês veem filmes, veem televisão, o que não falta são histórias de homens a morrerem sozinhos, desde legiões romanas, desde os 300 espartanos, lone vikings. Tipo, sempre houveram homens a morrerem sozinhos em contexto de guerra ou a defenderem aquilo que era certo, ou os mais fracos, ou os seus entes queridos. Isto não é novidade, não é novo. Isso não são dados novos do mundo moderno. Agora, o que as mulheres têm que fazer é começarem a se comportar mais de acordo com aquilo que era o standard antigamente. Não entregar o corpo a qualquer um, comportar-se de forma decente, ir para a igreja ou para os sítios de culto de forma apresentável, ter uma conduta decente, uma conduta recatada. Mas a verdade é que as mulheres não vão começar a fazer isso. Por quê? Porque tal como a senhora disse, e também está certo este ponto, os homens não se aprumam, os homens estão desmotivados, estão fracos, com a testosterona baixa, como ela disse, mas nada disso é um plano. Nada disso é um plano. O que nós precisamos é de uma revolução cultural, de uma mudança cultural. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Isso requer planejamento, requer primeiramente que as famílias se mantenham unidas, não é? Que não as pessoas não estejam aqui a distribuir e haja montanhas de famílias monoparentais, mães solos, de 5 e 6 filhos com 3 e 4 homens diferentes, não é? Tudo começa com os homens mantendo o standard e dizendo que isto é inaceitável. Pelo caminho, como todas as batalhas e como todas as revoluções, existem baixas casuais, existem os chamados danos colaterais. Estas serão aquelas que morrerão sozinhas, mas isso é fruto das escolhas, é um produto das escolhas que elas fizeram. E pelo caminho nós conseguiremos corrigir o curso das coisas ao fim de talvez 3 a 4 gerações. Não será imediato, não será no tempo de vida desta pastora, não será no meu tempo de vida, mas é possível haver essa mudança desde que os homens se mantenham responsáveis e comecem efetivamente a valorizar-se e a pôr-se em primeiro lugar, a porem-se como prioridade, não é? A priorizarem aquilo que são os seus objetivos, a priorizarem o seu propósito em vez de perseguir prazeres efêmeros. Porque quando os homens fazem isso e quando esses homens, os homens que fazem isso, não toleram certo tipo de conduta, certo tipo de atitude, e as mulheres não têm outra alternativa senão corrigir e andarem na linha como uma seta. Honoráveis, esta foi a review de hoje. Digam-me o que é que acharam nos comentários. O que é que acham dessa pastora? Está certa? Está errada? Está aqui a dizer um monte de
de baboseiras douradas, não está. Digam-me de vossa justiça aqui embaixo nos comentários. Subscrevam este canal, subscrevam o canal principal. Por hoje é isso. Nós vemos-nos no próximo. Fiquem bem. Peace. We are gone, man. Yeah, man.